Exemplo de mulher batalhadora que vai atrás dos seus objetivos com garra e força de vontade. A nossa convidada de hoje no programa Hora Marcada é Kátia Regina Conceição dos Santos, mais conhecida como Kátia Policial. Seja bem-vinda, Kátia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado pelo convite no Hora Marcada. Kátia, me conta um pouco sobre a sua infância. Você nasceu aqui em Guararema? Nasci aqui em Guararema, moro há 44 anos. Sou filha de Zezão, do Zezão Marceneiro, mais conhecido como Zezão Marceneiro, e Dona Maria do Acarajé. Somos em 4 filhos, né? Estudei no Parque Padre Cornélio. A partir daí fui estudar na Escola Ivan Brasil, onde eu me formei. Você citou a sua mãe, Maria do Acarajé. Parece que tem uma história aí muito conhecida, né? Sua casa era conhecida pelas comidas deliciosas que a sua mãe fazia, né? Me conta um pouco sobre essa história. Meus pais faziam uma festa todo mês de setembro, festa de Cosme e Damião, e onde minha mãe fazia essas comidas baianas. Então, Guararema, praticamente a população de Guararema iam lá nessa festa. Ficavam esperando todo ano, no mês de setembro, essa festa chegar. Porque minha mãe fazia comida baiana, principalmente o acarajé. Seus pais eram da Bahia. Eram da Bahia. Você e seus irmãos todos nasceram aqui em Guararema? Nascemos aqui, nós somos em 4 irmãos, 2 homens e 2 mulheres. Todos ainda moram aqui? Um mora em São Paulo, nós 3 moramos aqui em Guararema. E seu... Por ser uma família muito conhecida, seu pai também tem uma história aqui em Guararema? Tem, meu pai era muito conhecido por ser marceneiro, né? Marceneiro, ele era muito procurado pelo pessoal de Guararema. Ele fez vários móveis aí para as pessoas aqui na cidade, e até hoje as pessoas lembram dele, né? Lembram por causa dos móveis dele, que até hoje as pessoas têm. Era uma família referencial, né? Todo mundo conhecia, era um point, né? Sua casa era um point. Lá era sempre um ponto de encontro. A maioria assim, das festas, carnaval, o ponto de encontro era lá na minha casa. Meu pai desfilava também no carnaval, de segunda-feira, os homens se vestem de mulher. E meu pai, ele desfilava todo ano no carnaval, se vestia de mulher. E lá era o ponto de encontro, lá na casa da minha mãe. O pessoal ia se arrumar lá. Você tem uma filha. Eu tenho uma filha de 8 anos, o nome dela é Rafaela. Meu marido é o Valber, né? Ele é muito conhecido aqui em Guararema também, devido à minha pessoa, né? Que eu sou conhecida. Então, eu conheci ele aqui em Mogi das Cruzes e nós estamos juntos há 10 anos. Me fala uma coisa, seu pai marceneiro, sua mãe conhecida pelas delícias que ela fazia, seus irmãos, algum deles quis fazer carreira militar, é policial ou algo assim? E de onde surgiu esse desejo de se tornar policial militar? Eu estudei na Escola Ivan Brasil e lá, a Escola Ivan Brasil, eles faziam excursões. E uma das excursões, nós fomos para o quartel do Exército. Cheguei lá no quartel, eu fiquei super empolgada e me interessei quando eu vi as moças vestidas de militar. Roupa social, toda chique. Foi a partir daí que eu comecei, que eu tive um sonho de ser militar, né? A carreira militar, para seguir. E a partir daí também quando nós retornamos, eu comecei a mandar cartas lá pro quartel. E lá eles mandavam, que eu tinha que mandar um valor para eles poderem mandar a apostila para mim. E eu não acreditava. Então eu cheguei a mandar 2 vezes essa carta, só que eu não acreditava, ficava com medo de não ter o retorno da apostila. E aí parei de sonhar. A partir daí eu parei de sonhar. Mas era um desejo ainda que estava lá no fundinho do seu coração. E como que surgiu a oportunidade que você viu, poxa vida, não posso deixar essa oportunidade passar?
Então, eu trabalhava na Autoescola Guararema na época, hoje é a Autoescola Lino. Eu era secretária da Autoescola do André. E lá chegou um escrivão com um recorte de jornal dizendo que estava aberto inscrições para policial feminina, em dezembro de 94. E quando ele chegou com esse jornal, logo já abriu a inscrição, nós fomos para São Paulo, eu fui para São Paulo com o meu patrão, o André, me inscrevi, fui fazendo as provas, conforme fui fazendo as provas, fui passando e fiquei aguardando. Ainda fiquei esperando 3 meses para saber se eu tinha passado. Quando foi em 26 de maio de 95, chegou o telegrama informando para eu me apresentar no dia 29 de maio com o enxoval, que eu ia começar a escola. Algumas pessoas não estranharam, né? Mas muitos me apoiam. Bom, gente, nós conhecemos um pouquinho sobre a infância da Kátia e daqui a pouco vamos conhecer mais detalhes da sua carreira militar. Fique aqui. Estamos de volta com um bate-papo muito legal com a Kátia, que é mulher, mãe, esposa e policial. Kátia, como você consegue conciliar tudo isso? É difícil, viu? Nessa profissão é muito difícil conciliar ser mulher, mãe, esposa, né? E ser policial ainda. E entre tantas ocorrências, experiências, qual delas que mais te marcou? Em 2015 eu peguei essa ocorrência à noite, às 22 horas mais ou menos. Teve 2 roubos em Mogi das Cruzes, onde os indivíduos tomaram sentido Guararema, pela SP66. Chegando no trevo de Guararema eu me deparei com esses veículos, os 2 veículos produto de roubo com 4 indivíduos, onde nós começamos o acompanhamento sentido Jacareí. Foi pela SP66 sentido Jacareí. Um dos veículos se perdeu e os indivíduos caíram para dentro do matagal. E o outro veículo foi embora. Aí nós fomos procurar pelo matagal, consegui localizar um dos indivíduos, onde consegui detê-lo, né? E obtivemos êxito nos produtos de roubo, né? Nos veículos. Dinheiro, computador. Me parece que essa foi uma das ocorrências que depois você recebeu uma honraria. Você foi homenageada. Eu fui homenageada lá na Assembleia Legislativa e devido a essa ocorrência, no dia 12 de maio, no dia da policial feminina. Depois dessa ocorrência, como que os seus amigos receberam você? Como que eles foram até você? Como que eles te viram depois disso? Eles foram... Eu tive vários apoios, né? Vieram viaturas de Mogi, a viatura de Guararema também, e as viaturas de Mogi, e me parabenizaram, né? Pela ocorrência, me prestaram apoio, os nossos comandantes. Fui homenageada também lá no batalhão, devido a essa ocorrência, né? Que é no 17º Batalhão. Guararema é uma cidade pequena, né? Nós temos alguns policiais, mas policial feminina, você é a única? Não, Tem mais alguém? Tem eu e a Cabo Célia, só que ela é da administração. Só eu que sou da rua mesmo. É necessário muita coragem, né? Bastante coragem, mas as pessoas gostam muito, né, do meu trabalho, as pessoas batem bastante palma, me respeitam muito, devido à minha garra, né? Isso é importante. Principalmente por eu ser mulher, né? Muitos falam também que deveria ter 10 Kátia, né? 10 Kátia. Se tivesse mais 10 Kátia,
Guararema ia estar melhor. Isso é muito importante, né? Esse respeito dos seus colegas, da população, em verem que você realmente executa o seu trabalho, né? Com excelência. E, Kátia, no final do dia, tem alguma coisa que te entristece, um ponto negativo, assim, que você consegue enxergar da sua profissão, tirando os positivos, que era o seu sonho, no final do dia, algo que você fica pensando e acaba te entristecendo? Sim, eu me entristeço, principalmente quando são pessoas que eu conheço, né? Mesmo que as que eu não conheço, e principalmente as que eu conheço, pessoas que eu conheço, mãe sofrendo por causa do filho, que está no mundo da criminalidade, está na droga. Então, eu fico triste, as mães chorando e pedindo para que eu para eu ajudá-las. Então, eu fico triste, sim, principalmente porque quando eu conheço, né? E o seu sentimento como mulher? Como Então, mãe? e eu sendo mãe ainda, mais ainda. Que aí eu fico pensando, como será, né? Minha filha hoje tem 8 anos, daqui a pouco, como que vai ser? Quando ela tiver com seus 15 anos. E eu converso muito com ela sobre isso. Sempre estou apontando, falando para ela o que é certo e o que é errado, devido a isso daí. Porque eu passo por isso, eu vejo todo dia algo diferente na rua, durante o meu serviço. Meu sentimento quanto a isso é de tristeza. Gostaria eu que essas pessoas que estão no caminho errado, tivessem a mesma oportunidade que eu, que você, né? E às vezes isso daí, essas pessoas que vão para o caminho errado, é falta de amor dentro do lar, falta de carinho, falta de educação, né? Um lar destruído, porque não teve oportunidade, né? Essas pessoas estão nesse caminho porque não teve oportunidade. E acredito eu que seja falta de Deus também. Não, é muito importante esse ponto que você falou, Kátia, mas nós vemos também a responsabilidade não só dos pais, né? Porque tem muitos jovens de famílias distintas, que tiveram uma boa educação, que tiveram mãe e um pai presente, mas que mesmo assim acabam caindo para um outro lado, né? É isso mesmo, é importante que os filhos obedeçam os pais, né? Igual na minha profissão, nós temos uma hierarquia, né? Eu tenho que obedecer o meu comandante, como o dono de uma empresa, o encarregado tem que obedecer o gerente o dono e assim por diante. Então é muito importante que os filhos obedeçam os pais. Eu concordo com você, Kátia. Agora, para a gente mudar um pouco do assunto, voltar a falar um pouco mais sobre você, quais são as suas aspirações e objetivos para o futuro? Olha, a minha missão é retribuir por tudo que Guararema tem feito por mim e pela minha família. Eu quero poder olhar para trás e ver o quanto eu contribuí com a população guararimense, continuando trabalhando com segurança, honestidade e compromisso. Olha, Kátia, eu gostei muito do que você falou, viu? O mundo precisa muito disso mesmo. E é com segurança, honestidade e compromisso que encerramos o nosso programa hoje. Obrigada, Kátia. Obrigada.